Livro do profeta Isaías, nós retornamos ao capítulo 58, agora para estudarmos do versículo 6 ao versículo 14. Então, Isaías, capítulo de número 58, de 6 a 14. Eu farei a leitura aqui, aí os irmãos, por favor, acompanhem em suas Bíblias, por favor, ok? Então diz assim o texto sagrado, olha o que Deus diz. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e, se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, nós já oramos para que Deus nos abençoe no nosso estudo hoje, né? E nós começamos então com a nossa introdução, lembrando, né, que o tema que nós estamos tratando, desde o capítulo 56, o início, até o 59, até onde iremos, né? 59 e o versículo 13, é este tema aqui, o ideal e o real, as necessidades e os pecados do povo do Senhor. Então veja, Deus tem um ideal para o seu povo, ele salvou o seu povo com o ideal, só que naquele momento ele olha para o seu povo e não vê ainda esse ideal. O povo é um povo que anda em pecado, o povo é um povo que tenta manipular a Deus através da prática de alguns ritos, como a gente viu aqui do jejum no início do capítulo 58. Eles jejuavam, mas com a finalidade de dobrar a Deus para Deus fazer o que eles queriam. Então, olha, eu vou te agradar nisso, aí você faz o que eu quero, né? Então, Deus não deseja isso. Deus não deseja. Deus deseja que façamos a vontade dele porque o amamos. E não só porque esperamos algo dele, ok? Embora ele nos dê bênçãos quando nós obedecemos. Mas ele não deseja que nós façamos coisas só porque queremos algo. Esse é o ponto. Então, veja, Deus, ele salvou um povo, mas o povo não é o povo ideal ainda. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai enviar o Espírito dele, Deus vai transformar esse povo naquele povo ideal. É o que ele fez, o que ele tem feito conosco é isso. Ele nos salvou enquanto pecadores, só que quando a gente olha para a nossa vida, o que a gente vê? A gente não vê o ideal, certo? Nós somos salvos, não somos? Todos nós aqui cremos em Cristo, certo? Nós cremos que nós somos salvos uma vez por todas, certo? Pela graça em Cristo. Ok, isso já está acertado. Nós vamos ao céu pela graça de Cristo. Só que ao mesmo tempo, a nossa vida não é aquilo que deveria ser ainda. Nós ainda lutamos contra pecados e tudo mais. O que Deus tem feito? Ele nos abandonou nisso, uma vez que nos salvou? Não. Ele falou assim, vocês não conseguem ser o povo ideal. Eu vou fazer de vocês o povo ideal. Eu não só vou salvar vocês,
Eu não só justifiquei vocês, eu vou tornar vocês justos. Então essa é a ideia. Deus não só justifica o ímpio, como torna ele justo. Uma vez que ele não poderia se tornar justo por ele mesmo. É isso que Deus está fazendo conosco. Ele está nos santificando pelo poder dele, fazendo de nós o povo ideal, povo que ele deseja que nós sejamos, né? Graças a Deus pelas obras de Deus. Então esse é o tema que a gente tem tratado, né, nessa perícope, nesse trecho enorme aí de 56 a 59. Então vamos à introdução do texto de hoje, Carla e Gil. Depois de uma descrição da concepção que o povo nutria ou tinha, né, acerca do jejum, isso foi dito nos versículos 1 e 5 que a gente viu na quinta passada. Melhor, quinta passada não, né? Quinta retrasada, né? Porque quinta passada foi o Mateus. O profeta passa a descrição da concepção que Deus tinha sobre o mesmo, ou seja, sobre o jejum, nesses versículos que nós lemos. Então, o que está acontecendo aqui? O povo, ele trata o jejum, só para a gente lembrar, tá? No capítulo 58, no início desse capítulo, de 1 a 5, nos contado pelo profeta como é que o povo tratava o jejum. Então, o jejum era um ato de piedade, ele fazia parte da lei. A lei ordena que se jejuasse, que se jejue em certas ocasiões específicas, de tristeza, de luta contra o pecado. Então, você olha para o Velho Testamento, você vê o povo jejuando. Você olha para Jesus, você vê Jesus jejuando. Você olha para os apóstolos no Novo Testamento, você os vê jejuando. Então, o jejum é uma prática da piedade, ok? Mas só como é que o povo daquela época de Isaías, e até hoje, infelizmente, pode ser assim, como é que eles viam o jejum? Eles viam o jejum como uma maneira de dobrar, como eu disse no início, de dobrar a Deus, de conseguir de Deus o que queria. Então, é mais ou menos assim. Eu vou jejuar, ó Deus, mas o Senhor vai me dar o que eu quero. Então, em outras palavras, vamos mudar um pouco só de prática piedosa. Ir na igreja domingo, né? Vir ao culto com a igreja domingo. A pessoa vem, e é uma coisa boa vir, certo? A igreja no culto, no dia do Senhor. Mas a pessoa não vem porque ama Deus, vem porque está querendo alguma coisa de Deus. Então, ó, eu estou aqui hoje, eu vim aqui, saí de casa, eu vim aqui para te adorar e eu quero que o Senhor mude lá a situação da minha vida, minha situação financeira, a situação da minha casa. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Eu estou aqui, eu vim para isso e... Deu para entender? É claro que as pessoas muitas vezes não vão articular isso, não vão falar isso. Mas o que elas esperam no coração é que haja uma troca, uma barganha com Deus. Eu venho aqui e o Senhor faz o que eu quero. Então, é dessa maneira que eles tinham a concepção de jejum. Eles usavam o jejum para dobrar a Deus. E agora, no capítulo 6, não, melhor, no versículo 6 até o versículo 12, Deus vai dizer assim, mas não é esse jejum que eu quero. Esse não é o jejum que eu escolhi. Eu nunca pedi um jejum assim. Aí Deus vai mostrar o que ele entende, como deve ser o jejum. Deu para entender então o que vai acontecer agora? É isso. O povo tinha uma concepção errada do jejum, de como fazer as coisas de Deus, e Deus vai dizer, não, isso eu não quero. Eu quero dessa forma aqui, é dessa forma que tem que fazer. Ok? Então, vamos lá continuar aqui a introdução. Isaías demonstra que o Senhor despreza o jejum que não é acompanhado de boas obras para com o próximo. A gente vai ver isso. Por outro lado, é o cuidado com o necessitado que tem valor no céu. Portanto, o verdadeiro jejum terá recompensa segundo a promessa do Senhor. Lá nesse capítulo, nos primeiros versículos, né, de 1 a 5, o texto fala que enquanto eles jejuavam, o jejum é uma prática de lamento, né, a pessoa está triste, lutando contra pecados, ou uma tristeza o abateu, então ele jejua para buscar a Deus, para ter a graça de Deus, o consolo de Deus. E aí o que ele fazia? Enquanto ele fingia estar lamentoso, ele oprimia os empregados dele para produzirem aquilo que tinham que produzir. É mais ou menos assim. Vamos supor, né, como Isaías diz no capítulo 58, de 1 a 5. Vamos supor que um homem rico, que tenha muitos empregados, estivesse jejuando em um período ali da semana. Então, ao invés dele estar lamentando os pecados dele, que o jejum pressupõe isso, né, está contrito diante de Deus, ele está preocupado com o serviço lá da empresa dele, lá dos empregados. Aí, enquanto ele está jejuando, ele fica ligando para eles, vocês estão trabalhando aí? Não vai deixar de trabalhar não, hein? Quanto vocês ganharam hoje aí? Quanto foi o lucro da empresa? Entendeu? Eles jejuavam, mas o coração deles não estava naquilo. Então, Deus está condenando esse tipo de jejum. Enquanto eu jejuo, eu oprimo o próximo. Eu faço mal ao próximo. E aí Deus diz, não, esse jejum está errado.
É mais ou menos como se a gente viesse, usando aquele exemplo, né? Como a gente viesse à igreja nos cultos, nas reuniões como hoje, e o nosso trato com o próximo fosse um trato de maldade, de perversidade, de impiedade. A gente desprezasse o vizinho, a gente falasse mal do irmão, mas domingo a gente está aqui cantando, orando. Aí Deus diz, olha, isso eu não quero. Esse tipo de prática, eu nunca pedi isso aí. E é isso que Isaías vai mostrar, Márcia. Que Deus não quer esse tipo de coisa. A solenidade, a coisa santa misturado com impiedade. Enquanto eu finjo ser crente, naquele momento, depois daquilo eu trato as pessoas como se eu não fosse. Então é isso que Deus vai condenar aqui, certo? Olha lá, portanto, o verdadeiro jejum terá recompensa segundo. Qual que é o verdadeiro jejum? É o verdadeiro jejum que tem cuidado com o necessitado. Ou seja, que trata a verdadeira piedade não é aquela que só ama a Deus, é aquela que ama também o quê? Quem que ama também a piedade? O próximo, né? Amarás o seu teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como a ti mesmo. Essa é a verdadeira religião, certo? A verdadeira religião é essa, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Aqueles homens ali, como muitos hoje, dizem amar a Deus, mas tratam mal o próximo. Então Deus diz, que religião é essa? Ok? Vamos lá. Já nos versículos 13 e 14, que são os últimos versículos do nosso texto que a gente leu, é discutido a guarda do sábado e não o jejum. Veja aí que muda, olha aí. O versículo 13 diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado. Então olha como mudou. Cássio, estava falando de jejum. Agora, meu irmão, vai falar de sábado. Então muda, né? Certo? Por que tem essa mudança? Olha só. Isso revela que o jejum não é o tema real do capítulo 58. Embora fale de jejum, o profeta não está preocupado em si com a prática do jejum. Ele está usando o jejum como exemplo de algo maior. Mas o que interessa não é o jejum em si. Olha só. Isso revela que o jejum não é o tema real do capítulo. Mas antes, o tema é aquilo que agrada de fato a Deus. É a prática da maneira que agrada a Deus. Quer seja do jejum, quer seja da guarda do sábado. O que é importante é fazer o que Deus deseja, da maneira que Deus deseja, e não só fazer algo da maneira errada, ok? Então, olha, esses versículos mostram que o que se pretende não é promover a dicotomia entre a religião externa e a interna, e sim o que agrada a Deus, o que agrada a Deus é a verdadeira religião, né, no caso, né? É a união dos dois. O culto que expressa amor por Deus é tão profundo que deve transbordar em nosso tratamento com os demais, especialmente com os mais fracos que nós. Então, deixa eu resumir essa ideia aqui para ficar bem entendido para a gente. Deus não está contrastando a prática externa da religião com a verdadeira religião interna. Ele não está dizendo que um é melhor do que a outra. Então, vamos lá. Quando Deus condena o jejum daqueles judeus, Ele não está dizendo que o jejum é ruim. Mas Ele está dizendo que o jejum tem que ser acompanhado com a intenção interna correta. Deixa eu lhes falar um negócio. Talvez vocês já tenham ouvido alguma coisa assim parecida. Uma pessoa fala assim para vocês. Não adianta ficar indo na igreja lá de domingo, ouvindo sermão, tal, enquanto tem muitos pobres para serem ajudados. Às vezes alguém fala assim, não fala? A gente fica lá naquele lugar fechado, lá enquanto tantas pessoas necessitadas. Não é nem uma coisa, nem outra. Ou seja, não é nenhuma excluindo aquela, nem aquela excluindo a outra. São ambas as coisas. A religião externa tem o seu lugar. Ou seja, o batismo, tomar da Santa Ceia, que é um rito externo, né? Tem o seu lugar, foi ordenado. Só que, junto disso, a intenção interna correta. Não é abandonar nenhuma coisa, nem outra. Deu para entender? Deu para entender isso aqui? É o casamento das duas coisas. Porque geralmente você vê o extremo. Ou a pessoa é só religiosa, está sempre presente nos ritos, e durante a semana ela vive como ímpia, mas ela guarda os ritos. Ou é o contrário. Ela finge que está fazendo o que é bom, para poder se auto-justificar, enquanto despreza os ritos. Nunca está na igreja, nunca toma a Santa Ceia, acha que o que é importante é cuidar dos pobres.
Então, essas duas coisas, elas não são excludentes. Na Bíblia, elas se completam. A religião externa e a religião interna. Eu tomo da Santa Ceia, religião externa, mas me arrependendo de fato do coração, religião interna. Tá vendo? As duas coisas têm que andar juntas. Eu não posso falar assim, eu já me arrependi dos pecados e não quero tomar Santa Ceia. Eu não posso, porque a Santa Ceia é uma instituição de Cristo. Ao mesmo tempo, eu não posso tomar Santa Ceia sem me arrepender. São as duas coisas. Deu para entender? Deu para entender, Lidi? Márcia? Diácono João? E é isso que Isaías vai dizer aqui, o que Deus vai dizer aqui nesse texto é isso. Ele não despreza o jejum. O jejum é importante. Ele não despreza a guarda do sábado. São importantes. Mas junto disso, uma intenção interna verdadeira. Ok? Vamos lá então? Vamos lembrar que a gente já passou por essas duas partes aqui, ó. O sábado no centro, lá no capítulo 56. O verdadeiro povo dividido e hostil, uma mistura de justo com transigente. Já vimos isso aqui no capítulo 56 até 57. E agora estamos aqui, ó. O sábado como padrão e uma prova do fracasso, tá? Então, Deus vai dizer, eles fracassam em guardar o sábado e jejuar como deveria, e Deus vai mostrar para eles que ele quer algo melhor do que o que eles faziam, tá? Nós já vimos na quinta-feira passada, retrasada, nós vimos essa primeira parte, o versículo 1 do capítulo 58, e vimos de 2 a 5 também. Hoje nós vamos ver esses três aqui. E a primeira parte que a gente vai ver, irmãos, é do 6 a 12. Então vamos começar a olhar para o texto aqui, e vamos ver então de 6 a 12, esse jejum escolhido do Senhor e as bênçãos dessa disciplina espiritual. Uma coisa que é importante aqui, antes da gente começar a olhar para os versículos, é nós percebemos que aqui tem condições que Deus dá e as promessas anexas às condições. A ideia é, se você fizer isso, acontecerá isso. Se fizer aquilo, acontecerá aquilo. Então a ideia de Deus dá condições e dá promessas juntos, ok? Então olha só, veja comigo no texto, só para você olhar e ficar bem entendido. Deus vai dizer assim no versículo 6, porventura não é este o jejum que escolhi? Aí vai dizer, que soltes as ligaduras da impiedade, ou seja, que você deixe de cometer impiedade, que você deixe de colocar as pessoas em servidão e oprimir as pessoas, versículo 6. Que você passe a repartir o seu pão, para que você passe a ser hospitaleiro, recebendo os pobres em casa, e vistas o nu. Aí veja, são as condições, certo? Dê o pão ao faminto, recolha em casa o desabrigado, certo? São condições. E aí a promessa anexa. Então o que acontecerá se você fizer isso? Romperá a tua luz. Tá vendo? Tá dando para entender aí? Se você agir assim com o necessitado, então Deus vai te abençoar, certo? Então vamos mais agora. Olha o versículo 10. Novamente a ideia de condição. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, certo? Condição. Se fizer isso. Agora olha a recompensa. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará. Entendeu para entender aí? Então esse texto de 6 a 12 tem condições e promessas anexas às condições. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar nisso. Se você fizer aquilo, Deus vai te abençoar naquilo. Deu para entender então? Certo? Isso é importante para a gente caminhar no texto, porque ele tem essa estrutura. Condição, bênção. Condição, bênção. Se você fizer isso, Deus te abençoará. Se você fizer isso aqui, Deus também te abençoará. Ok? Então vamos lá então. Versículo de número 6, olha aí. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Então, ou seja, assim como o versículo 5, irmãos, assim como o versículo 5, o diácono Felipe terminou com a pergunta, olha a pergunta do versículo 5. O Senhor é que faz a pergunta, Deus é que faz a pergunta. Chamarias tu, Israel, a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Então, Deus está perguntando, esse tipo de jejum que vocês fazem, sempre esperando alguma coisa para ser ganha, é o jejum que eu quero? Eu vou chamar isso de jejum?
Aí o versículo 6 começa com a outra pergunta. Não é mas essa pergunta é retórica, né? Não é esse jejum que eu escolhi, que você deixe de oprimir as pessoas, que você deixe de maltratar o próximo? Então, é uma pergunta no 5, e no 6 começa com outra pergunta, mostrando o que Deus entende de como deve ser um jejum. Tá? Então, a ideia, olha só, vamos ver mais. Olha só o que diz aqui a ideia. Que nesse versículo 6, a ideia, irmãos, é que o crente, ele deve odiar a injustiça. Ele deve se opor a toda impiedade, a toda opressão, certo? O crente, ele deve sentir, né, de fato, uma ira santa quando ele vê opressão, injustiça, quando ele vê o mais pobre, o indefeso, sendo esmagado. Né? Então ele deve sentir essas coisas. Então Deus fala, olha, o jejum que eu quero passa por uma atitude correta contra a impiedade. Não é um jejum que enquanto você jejua, você comete a impiedade. Que é aquele ponto que a gente falou. Enquanto a pessoa está fazendo externamente o que Deus quer, durante a semana ele vive em pecado. Aí Deus fala, não. O jejum que eu escolhi é o seguinte, é que você desate, que você tire as amarras do pecado, que você pare de pecar. Enquanto você cumpre com a religião externa, você abandone o pecado. Deu para entender? Então aqui é o que está dizendo no versículo 6. O jejum, então, que Deus quer, é um jejum que junte a religião externa com o ódio ao pecado. Com o ódio ao pecado, não com a vida em pecado. E olha só o que diz o versículo 7. Ele vai ser bem específico agora com que o Israel deveria estar envolvido enquanto praticava o jejum. Olha aí. Alguém lê para mim o 7, por favor. Porventura, não é também que repartes o pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se virás nu. Tá, Lindona. Porventura, não é também que repartas teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires nu, o cubras, e não te escondas os teus semelhantes? Então, tá vendo, irmãos? A ideia é a seguinte. É interessante isso aqui é poderoso, Débora, porque a ideia de se opor à impiedade do versículo 6, se opor à opressão, ela é muito geral. O versículo 7 é muito específico. Enquanto o versículo 6 é muito subjetivo, o versículo 7 é objetivo. Então, a ideia é nos salvar do quê? Daquela atitude dos homens, geralmente, que gostam de ficar falando sobre defesa do pobre, ajuda o necessitado, mas nunca movem um dedo eles. Então a ideia, Deus está dizendo assim, olha, eu não quero só uma indignação com injustiça. Eu quero que vocês façam o que é justo. Então veja, olha só como o versículo 7 prova isso. Porventura, não é o jejum que eu escolhi, quando fala não é, está falando do jejum que Deus escolheu. Porventura, não é também o jejum que eu escolhi que você reparta o teu pão, que tu repartas o teu pão. Está vendo como é uma coisa pessoal? Não é só assim, eu acho que o mundo tem que ser melhor. Você vê muita gente falando isso pessoas, os magistrados, artistas. O mundo tem que ser melhor, nós temos que pensar mais no outro. Tá, mas o que você está fazendo? Então veja como a Bíblia, ela sonda o coração. Você tem repartido o pão? É para você fazer isso. Não é só trabalhar no campo das ideias. A coisa é muito subjetiva. Certo? Mas olha aí como a questão é bem objetiva. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante. Esse não te escondas do teu semelhante resume o versículo 7. A ideia é não se esconder quando alguém precisa de ajuda. Porque a ideia é que todos precisam de ajuda. O que está faminto precisa de pão. O que está desabrigado precisa de uma casa. E o que está nu precisa de roupa. Então a ideia é de quando você ver alguém assim, que você não se esconda. Essa é a ideia. Se você tem alguém próximo do seu convívio que está passando a necessidade, então que você não se esconda dele.
É esse o jejum que Deus quer. E é interessante isso. Porque, por que isso tem a ver com jejum? Parece que não tem nada a ver, né? Porque jejum tem a ver com você passar um tempo sem comer. É abstinência de alimento. O que isso tem a ver? Negócio de dar pão para uma pessoa, vestir uma pessoa que está nua, abrigar uma pessoa em casa. A ideia é a seguinte, é que o jejum é abster-se, não é? Não é abster-se, no caso, de comida. O que Deus quer é que nós nos abstenhamos dos nossos interesses. Não é só de comida. Porque quando você dá o pão, o teu pão, você está perdendo algo. Você está abrindo mão do teu pão. Quando você abre a sua casa para o desabrigado, você está abrindo mão da sua privacidade. Quando você dá roupas aos homens que estão nus, você está abrindo mão de um guarda-roupa maior. Então a ideia é de você se abster, mas de coisas de interesse seu. Não só de comida, mas daquilo que você geralmente e eu queremos para nós e temos dificuldade em dar para os outros. E é interessante aqui que diz que o desabrigado você leve para casa. É óbvio que a Bíblia não está falando que você vai pegar o primeiro desabrigado aqui que você não conhece e convidar para passar a noite na sua casa hoje, quinta-feira. Né? Que seria uma imprudência. A ideia é de você ser hospitaleiro. De você colocar a sua casa a serviço das pessoas. E não pensar nela como uma coisa só sua. Não, e tem gente assim, né? Olha, eu não quero que ninguém venha aqui em casa para não atrapalhar a minha casa. Né? A gente às vezes a inclinação. A gente não quer ninguém, a gente quer ficar muito... E a ideia é abrir mão. Então, olha só, por isso tem a ver com jejum. Porque o jejum é abster-se de comida. Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que nós nos abstenhamos daquilo que é nosso. Daquilo que às vezes nós fazemos como ídolos. Deu para entender? Então, esse é o verdadeiro jejum. Não é só a prática do jejum que você deixa de comer, mas o dar-se a alguém. Ok? Deu para entender? E quando dá-se, né? Também precisa também fotografar e postar aí. Porque o que a gente mais vê hoje em dia, as pessoas fazendo o bem, mas o coração dela não vai querer fazer o bem. Perfeito. Taine falou que quando nós fizemos o bem nesse sentido, não é também para nós tocarmos, na linguagem da Bíblia, tocarmos a trombeta, para que os outros vejam o bem que fizemos. Vocês estão vendo essa tragédia do Rio Grande do Sul, né? Vocês estão vendo como os artistas estão aproveitando? Disso, a gente falou na catecúmeno esses dias sobre boas obras. Que ao ímpio é impossível fazer boas obras. Por quê? Porque ainda que ele faça uma coisa que é boa em si, ele sempre faz com o intuito de se promover. Então ele vai gravar o vídeo, vai colocar no Instagram, que ele fretou não sei quantos aviões para ir levar colchonete, que ele está fazendo isso e aquilo. E a Bíblia, Jesus diz assim, o que faz a tua mão direita, que não saiba a esquerda. Você faz, você fica calado. Você não sai. Se descobrirem, é outra coisa. Mas você não fale nada. É o que a gente não vê. As pessoas fazem e saem se promovendo. Então não é boa obra de coração. Porque, eu vou até adiantar um ponto aqui, quando Deus nos amou em Cristo, Ele não fez isso para ter algo de nós, até porque nós não podíamos dar nada a Ele. Ele fez sem esperar receber nada. É assim que nós devemos fazer o bem, sem esperar retorno. E um tipo de retorno é esse, né? É a fama, é ficar conhecido, é um tipo de retorno. E a gente não devia esperar isso. Então, é bem lembrado nesse sentido. Quando nós fazemos essas coisas, também não ficamos tocando a trombeta. Fazemos e... Vamos lá. Então, deu para entender o jejum aqui que Deus quer? Certo? E olha, irmãos, as recompensas espirituais disso. Versículo 8. Olha aí. Alguém lê para mim, versículo 8 e 9 aí, por favor. Então, romperás a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem sentença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.
Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Até aí, Tânia, obrigado. Irmãos, todas essas são bênçãos. Bênçãos acompanhadas da obediência sincera que Deus requer do seu povo. Então Deus diz, se você não só jejuar, mas estiver pronto a abrir mão não só de comida, mas das suas coisas em prol do necessitado, então o Senhor vai mudar a sua sorte. Então, interessante aqui a questão de mudança de sorte. O que é oposto à luz? Trevas. Então, o povo que andava em trevas, o povo que estava sem a luz de Deus, terá luz. Então, ou seja, quando nós passamos a viver verdadeiramente para Deus, fazendo aquilo que Ele deseja, segundo a graça dEle que opera em nós, então nossa sorte muda. Então, no lugar de trevas, você terá luz. Aí, veja mais. No lugar de... o que é o oposto de cura, de saúde? É doença. E a gente sabe que muitas vezes doença vem por conta de pecado. A gente sabe que algumas doenças, nem toda doença tem a ver com pecado, irmão. A gente já viu isso, né? Não é porque a pessoa ficou doente que tem a ver com pecado. Mas, às vezes, alguns pecados trazem doença. Deu para entender? A pessoa é viciada em cigarro. Descobre que está com câncer no pulmão. A pessoa vive uma vida sexual ilícita. Contrai uma doença sexualmente transmitida. A relação é direta. Pecado e doença. Agora, nem toda doença vai pegar uma virose. Nem sempre tem a ver com pecado, ok? Mas algumas doenças sim tem a ver com pecado. Então, no lugar de doença, que tem a ver com pecado, cura. Diz aí, da cura. Então, veja. Ao lugar de trevas, luz. No lugar de doença, cura. A tua cura brotará. No lugar de... Qual que é o oposto de justiça? Impiedade. Vida de pecado. No lugar de uma vida de pecado, uma vida justa. E por fim, no lugar de abandono de Deus, o Senhor dirá, eis-me aqui. Então, está vendo como a sorte mudou? Completamente? Então, quando você vive em pecado, o que a gente tem quando eu e você vivemos em pecado? Trevas, doenças, sofrimento, pecados, injustiça e a ausência de Deus, o abandono dele. Mas quando nós nos entregamos a Ele uma vez salvos e passamos a obedecer à vontade dele gratos, então a treva se transforma em luz, as trevas se transformam em luz, a doença em cura, a impiedade em justiça e o abandono de Deus em presença de Deus. Então Ele dirá, eis-me aqui. Tanto que isso é uma resposta àquela dúvida que os israelitas tinham lá no início do texto. Vamos só lembrar, porque isso já faz umas 2 quintas-feiras que a gente viu. Olha o versículo de número... versículo 2 e 3 do capítulo 58, olha só. Mesmo nesse estado em pecado que Jacó vive, ainda me procuram, diz Deus, dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo, ou seja, parecem um povo piedoso, mas não são. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo... Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Esse versículo é importante para a gente entender o versículo 8 lá. Por que afligimos nossa alma e tu não levas em conta? Então, ou seja, o povo está perguntando, a gente tem feito isso, a nossa sorte não tem mudado. Por quê? Porque eles têm feito de forma errada. Eles não têm feito de forma sincera. Ok? Eles vão à igreja, mas não vão porque amam a Deus. Estão sempre procurando algum interesse outro. Então nada acontece mesmo. Aí Deus diz, mas se vocês se darem ao próximo, abrirem mão do que é de vocês, que a verdadeira religião também passa por isso, então a sorte de vocês mudará. Então vocês vão parar de reclamar lá em cima. Por que não muda? Porque vocês fazem o que é santo, vivendo em pecado. Quando vocês pararem de pecar, aí então a sorte de vocês muda. Então é uma resposta ao que estava lá no início do texto. Lembra que Tiago vai dizer isso? A Safra aqui, as mulheres estudaram Tiago recentemente. Tiago vai dizer assim, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjarem nos vossos prazeres. É isso que acontecia. Eles jejuavam para ter o que interessava a eles. Aí Deus não dava a bênção.
Mas se eles fizessem corretamente segundo a graça de Deus, aí sim viria a bênção. Aí sim a luz brilhará, a cura virá, a cura brotará, a justiça irá pela sua frente e o Senhor será a sua retaguarda. Então, às vezes, por que as coisas da nossa vida não andam? Porque nós estamos em pecado. Estamos vivendo em pecado. E não adianta ir na igreja, fazer oração, porque não vai acontecer. Em pecado não. Até que nós abandonemos, desatemos a impiedade, larguemos mão da opressão, da maldade, do pecado. E aí sim, nos entreguemos a Deus e ao próximo. E então Deus dará bênção sem medidas, como diz o versículo 8 aí. E o início do versículo 9. Mas vamos caminhar, vamos lá. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Dando para entender aí direitinho? Vitória, direitinho aí? Isabela? Então vamos lá. Agora a segunda parte do versículo de número 9 diz assim: se tirares de ti, aí olha, vem aí comigo, segunda parte do versículo 9, finalzinho. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, aí versículo 10 continua, né? Então, ou seja, novamente, meus irmãos, nós temos, Rosinha, condições aqui. Novamente, então, a gente teve no início do versículo 6 e 7 condições: se vocês derem ao faminto o pão, se vocês vestirem o nu, se vocês abrigarem o desabrigado, então a luz virá do Senhor, a luz no meio de vocês, a cura brotará. E aqui volta novamente a questão de condição. Ele dá outras condições aqui para que o Israel faça para ter a bênção de Deus. E olha só o que diz: se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita. Então veja, a ideia aqui é que o dedo que ameaça aqui é uma questão de opressão. E aqui é interessante, irmãos, que alguém pode falar em repartir os bens, como a gente falou outrora, mas não moveu um dedo para isso. Então alguém pode falar assim: lembra de Judas? Os Iscariotes? Ele é a prova disso. Geralmente, você tem alguns políticos, né? Infelizmente, tem bons políticos e maus políticos, que são muito populistas, né? Eles falam de ajuda ao pobre, quando tomam tudo. É disso que está falando aqui. A pessoa pode ir publicamente contra a maldade, contra o roubo, e ele mesmo roubar. Então, a ideia aqui é essa. É como o Judas, que defendia os pobres, mas o texto da Bíblia diz que ele tirava da bolsa o dinheiro. Lembra? Lá em João vai dizer que quando a mulher veio e lançou o perfume e quebrou o perfume aos pés de Cristo, Judas vai criticar, vai dizer: esse dinheiro aí podia estar dando aos pobres. Aí João vai comentar dizendo, o evangelista comenta dizendo, isso ele dizia não porque se preocupava com pobres, mas porque era ladrão e tirava do que caía na bolsa. Então você vê muita gente assim, com aquela consciência bonita de ajuda ao pobre e tudo mais, mas ele mesmo não faz nada. Ele mesmo está a roubar dos pobres. Então Deus condena esse tipo de coisa. Então Deus fala assim: olha, eu não quero só que vocês defendam com a boca, mas que tirem o dedo opressor, né, o dedo que ameaça, o dedo que oprime as pessoas. A ideia de parem de tratar mal as pessoas. É mais ou menos, por exemplo, como um crente que fala que nós devemos amar uns aos outros e vive falando mal de alguém dentro da igreja. E não perdoa alguém dentro da igreja. É isso que eu estou dizendo. Que você tire o dedo opressor. Porque você está falando com Israel aqui, um povo que sabia que o amor de Deus havia salvado eles e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, no trato uns com os outros, eles oprimiam, eles ameaçavam, eles condenavam. Aí Deus fala: não, isso não pode ser assim. Tire o dedo opressor. Tá? Então é interessante isso. Porque no capítulo 53, você viu o servo sofredor, que é Jesus Cristo ali, né, profetizado. Que ele vai morrer pelos seus e vai trazer perdão aos seus. E aí agora, Deus fala assim: olha, vocês foram perdoados por mim, por meio de meu filho,
vocês têm que perdoar agora. Então, essa é a religião verdadeira. Né? Não é a religião que diz que tem que amar o próximo e você não ama. Né? Que tem que perdoar quem te ofende, mas você não perdoa quem te ofendeu. Você tem que viver algo diferente disso. Tem que viver a verdadeira religião. Né? Esse é o ponto aqui. Tudo bem até aí, irmãos? Tranquilos? Então vamos caminhando aqui para o fim. E aí diz, olha, também o falar injurioso, né? No versículo de número 10, no finalzinho, diz assim, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Isso aqui, falar injurioso, é falar mal. Tá vendo como Deus está tratando a falsa religião? Aquela pessoa que diz que ama Deus, mas nas conversas dentro da comunidade cristã vive falar mal de alguém? Então, ou seja, isso não agrada a Deus. Essa prática da religião é falsa. Esse é o ponto. O texto ele gira em torno disso. A religião externa, vir à igreja, cantar, orar, pregar, ser um presbítero, ser um diácono, estar envolvida com a SAF, com o PH, isso tudo só tem motivo de ser se houver disposição espiritual verdadeira no coração. Se não houver maledicência na nossa boca, se não houver ameaça, falta de perdão. Deu para entender? Então não adianta nada ter uma religião externa, que é certinha, um culto certo, quando nós estamos tratando uns aos outros da maneira que não convém, que desagrada a Deus. O que agrada a Deus é o culto correto, com a atitude correta um com o outro. Então, é disso que o texto está falando. Esse é o tipo de prática religiosa. É por isso que está falando de jejum, porque jejum é uma prática religiosa. Mas o texto não está falando só de jejum, ele está usando o jejum como um símbolo de prática religiosa. Aí o que Deus está falando é assim, vocês devem fazer as coisas religiosas, como vir à igreja, dizimar, jejuar, participar da Santa Ceia, o que for, pregar, o que for. Mas no trato uns com os outros, serem crentes verdadeiros. Essa é a ideia. Esse é o jejum que agrada a Deus. É isso que Deus realmente se agrada. Né? Então, olha só o versículo. Agora, vamos ver agora a bênção que virá em decorrência dessas condições, né, ditas aí no versículo 9 e 10. Olha aí as bênçãos começando na metade aí do 10, do versículo 10. Então, se vocês fizerem isso... Irmãos, veja só, irmãos. Só uma coisa antes aqui, Samuel, da gente caminhar. Marliné e Marcos, pode parecer que as bênçãos vêm por meio das obras, né? Porque ele está dizendo assim, se você fizer isso, vai acontecer isso. Então você fala assim, então é pelas obras que eu sou abençoado e não pela graça? É sempre pela graça. Só que lembra de uma coisa, isso aqui é muito importante. A graça sempre te conduzirá às obras. E as obras, sempre a mais graça. Então é um ciclo. Quando Deus teve graça de nós e nos salvou, Ele nos tornou capazes de obedecer à lei, de operar em boas obras. E essas boas obras trazem mais graças, trazem mais bênçãos. E essas bênçãos nos levam a mais obras. E aí por diante. Então quando a Bíblia fala assim, se você fizer isso, você vai receber uma bênção, não significa que todo o sistema de salvação ele é baseado em obra. Significa que a salvação é para as obras, que levam às bênçãos. Antes da graça, Deus dizia assim, faça isso e você viverá. Só que eu e você não podíamos fazer aquilo que Deus ordenou, porque éramos pecadores, estávamos mortos, e nem muito menos ter a bênção que Ele prometeu. Só que com a graça agora, nós podemos fazer o que Ele ordenou e receber a bênção. Então Deus nos dá a bênção não só de obedecer, mas de receber as bênçãos pela obediência. Então veja como Deus é bom. Ele viu que nós jamais obedeceríamos e jamais chegaremos às bênçãos da obediência. Olha o que Ele fez. Ele mudou o nosso coração para que nós tivéssemos capacidade de obedecer para receber as bênçãos. Então sempre é graça. Só que é graça que conduz à obediência. E por consequência, às bênçãos. Deu para entender? Então o sistema não está baseado, a nossa vida não está baseada em obras. Mas as obras fazem parte da graça que Deus nos deu. Ele agora nos tornou capazes de fazer boas obras e ter recompensa por isso. Ok? Tanto que a Bíblia diz que no céu nós teremos o quê? Galardão, que é uma recompensa.
Mas é em última instância porque nós fomos bons? Não. Porque Ele nos tornou bons para o galardão. A graça dele nos fez merecedores. Mas foi a graça. Deu para entender? Mesmo? Então, olha lá, vamos lá. Então, vamos às bênçãos, então, mediante a obediência pela graça. Então, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. A ideia aqui é muito poderosa. A ideia aqui é de que se você viver a verdadeira religião pela graça de Deus, se você for um crente verdadeiro, no meio da escuridão você terá luz. O que significa? Significa que você, no meio de tensões da vida, de problemas da vida, você saberá que caminho escolher. Deus vai te iluminar e te dar sabedoria em que posição, sobre que posição tomar. Então, quando você estiver vivendo uma situação difícil de ter uma decisão e você está inseguro, então a graça de Deus te ajudará, te socorrerá e te dará clareza no caminho que você deve escolher. Então a luz te brilhará na escuridão, para que você veja o caminho. Então, se você viver com Cristo verdadeiramente, de maneira sincera, Ele te conduzirá pelo caminho que você deve andar. Você nunca andará em escuridão. É verdade que nós temos na nossa vida alguns momentos em que a gente fica na dúvida do que escolher, do que fazer. Não é verdade? A gente vive no impasse, numa dúvida. É como tratar o meu filho aqui. Será que eu devo ser duro ou não? O que eu faço? A Bíblia diz que aqueles que vivem a verdadeira religião, Deus os ajudará. Deus esclarecerá essas coisas a eles. Dará o caminho mediante a sua palavra. É por isso que diz aqui, Ele fará que a tua luz nasça nas trevas e a tua escuridão seja como o meio-dia. Pode esquecer, irmãos, a gente continua aqui. Versículo 11. O Senhor te guiará continuamente. A gente é um cântico que a gente canta, né? Agora a gente conhece o contexto, né? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Olha as bênçãos que Deus promete aqui para aqueles que têm uma religião verdadeira, sincera. A primeira bênção é que Deus, aqui, quando o Senhor fartará a tua alma em lugares áridos, não está falando do tipo de bênção que você terá, mas onde você terá essa bênção, que é importante também. Não é qual bênção Deus vai te dar aqui, é onde Ele te dará. E onde Ele te dará a bênção? Em lugares áridos. Ou seja, em situações sombrias, nada promissoras, o Senhor te abençoará. Legal, né? Ou seja, quando parece que nada dará certo, quando parece que tudo está perdido, o Senhor trará uma bênção a você. O Senhor te guiará, te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos. Então, essa é a primeira bênção. A segunda bênção, Ele fortificará os teus ossos. O que significa? Significa que Ele te faz, é a ideia de durabilidade, fortaleza, os ossos serem fortificados. A ideia de alguém que resiste à pressão, alguém que não cede à pressão, alguém que suporta os baques da vida. Então a ideia que fortalecerá os teus ossos é que te dará pela palavra dele, pelo Espírito, condição de suportar baques da vida, situações difíceis. Ele vai te fortalecer, essa é a ideia. Então veja, Ele te abençoará nos momentos mais sombrios, Ele fortalecerá os teus ossos, ou seja, Ele dará força interna a você para que você aguente momentos difíceis na sua vida. Vamos mais para uma bênção. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Essa bênção é dupla, ela se completa. A ideia é que você receberá muitas bênçãos de Deus, como um jardim recebe água, e você mesmo será uma bênção para os outros, como uma fonte a jorrar água. Porque veja, o movimento é esse aqui. Serás como um jardim regado. Então o jardim está recebendo água. E serás também como um manancial. O manancial, ele dá água, ele não recebe. À medida que o jardim recebe água, você recebe bênção de Deus. Mas à medida que o manancial dá água, a fonte que jorra água, você é bênção. Então Deus prometeu que aqueles que vivem a verdadeira religião com Cristo, não só serão abençoados, eles mesmos serão bênção.
para as pessoas que estão ao redor deles. E em si, isso é poderoso. Deus nos fazer bênçãos. Porque veja, Deus está trabalhando em pecadores. Nós somos pecadores. Nós não somos bênção para ninguém se Ele não trabalhar em nós. Mas se Ele trabalhar em nós e nos dar vida com Ele, então nós seremos uma bênção. Então olha que mudança Deus fez em nós. A gente só pensava na gente, a gente só ligava para a gente, para as coisas nossas, e Deus passa a nos fazer bênção para os outros. Ok? Então veja como isso tem a ver com jejum. Ao invés de você estar preocupado só em se abster de alimento, você passa a se abster das suas coisas para ser bênção para o próximo. Você não está mais se importando com você, porque você é uma fonte a jorrar, um manancial cujas águas jamais faltam. Então você está mais dando do que recebendo. Porque bem mais aventurado é dar do que receber. Ok? Então essas são bênçãos que Deus promete àqueles que vivem verdadeiramente com Ele. Tá? Vamos caminhar mais um pouquinho? Os teus filhos edificarão outra bênção. Essa aqui é a quinta bênção. Essa aqui é a quarta bênção. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que os pais se tornem habitáveis. Vou dar um exemplo. A família do meu pai era a família do meu avô, né? Era espírita. Meu avô era espírita, e meu pai foi criado dentro do espiritismo. Até que aos 17 anos, Deus o salvou, certo? O tirou das trevas, fez que a luz nascesse, certo? Na vida do meu pai. E meu pai, pela graça dele, um pecador como eu, e como nós aqui, se entregou a Cristo pela graça dele. E aí agora os filhos dele, pela graça de Deus, também servem a Cristo. Então a ideia é justamente essa aqui. Ou seja, aquilo que era errado na sua vida, aquilo que estava errado na sua família, no seu trabalho e tal, o Senhor vai consertar não só na sua vida, na vida das suas gerações, na vida dos seus filhos. Diz aí, os seus filhos, olha aí, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. O que foi quebrado pelo seu comportamento de pecado, se você se entregar a Deus, os seus filhos vão consertar. Eles vão ser mais crentes, além do que você já era. Porque você se arrependeu, você se consagrou ao Senhor, e seus filhos é que serão abençoados. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque quando nós pensamos em como abençoar os nossos filhos, nós pensamos em fazer coisas boas para eles. É a primeira coisa que a gente pensa, né? As pessoas até dizem assim, quero dar ao meu filho tudo que eu não tive, né? Aí a pergunta é, quem disse que seu filho precisa de tudo que você não teve? Essa é uma boa pergunta, né? É tudo que você não teve que vai fazer seu filho feliz? Só uma boa pergunta. Então, veja como as pessoas pensam. Elas pensam que lidar com filhos é fazer tudo de bom para os filhos, porque aí eles vão ser abençoados. E o que a Bíblia diz, que a primeira coisa que você tem que fazer para o seu filho ser abençoado é você ter uma vida com Deus. Quando você tiver a vida com Deus, Deus abençoará os seus filhos. Não se preocupe com seus filhos, preocupe-se com Deus. Quando você preocupar-se com seus filhos, ao invés de preocupar-se com Deus, dará tudo errado. Lembra de Eli, o sacerdote? Que se preocupou mais com Ofni e Finéias, ao ponto de não corrigi-los, do que com a glória de Deus. O que aconteceu? Ofni e Finéias morreram. Deus disse lá que queria matá-los. E a culpa foi de Eli. Deu para entender? Quando Adão se preocupou mais com Eva do que com Deus, deu no que deu. Certo? Adão queria manter a relação com a sua esposa lá, perfeita relação antes da queda. Eva ofereceu o fruto. Até Agostinho diz, né, o teólogo, diz que talvez Adão ficou com receio de dizer não para a mulher dele, afinal era uma santa mulher antes da queda. Ele comeu, pegou e comeu. E arrebentou tudo. Porque ele se preocupou com a mulher dele, não com Deus. Se ele tivesse preocupado com Deus, ele teria repreendido a sua mulher e aí, segundo alguns teólogos, a raça humana teria sido preservada da queda, porque o Adão, que era o cabeça, se manteria fiel. Então, a melhor maneira de nós abençoarmos nossas famílias é nós vivermos para Deus.
Não é a melhor. É a única segura. É a única que traz resultado. Fora disso, esqueça. É por isso que diz, quando você fizer isso, os teus filhos vão reparar as ruínas. Quando você viver verdadeiramente para Deus. Vamos terminar? Ah, não, meu irmão, não vamos terminar. Vamos terminar agora, vamos terminar. Eu não vou entrar no 13 e no 14 por causa do horário e porque eu quero ir bem devagarzinho com 13 e com 14. Porque eles vão falar do sábado do Senhor e eu quero... A gente está vendo isso lá na Catecúmenos, né? A guarda do sábado. E eu quero juntar essas duas coisas que nós estamos vendo na Catecúmenos com o que a gente vai ver aqui. Então eu quero ir devagar. Tá bom? A gente para aqui.